Brooklyn Nets perde o segundo jogo seguido após a volta do Irving e a formação do Big Three. Será que o Nets já tá em crise? Fala galera, aqui é o Moa e ontem a gente teve o segundo jogo da volta do Irving depois do sumiço dele e a formação do Big Three do Nets para a temporada de 2021, que é o Irving, o Kevin Durant e o James Harden. Uma coisa importantíssima de falar antes da gente comentar sobre o jogo é que nesse jogo de ontem contra o Cleveland, o Kevin Durant não jogou. E isso é uma coisa que eu venho falando bastante aqui. Essa temporada de 2021, principalmente a temporada regular, o Kevin Durant vai ficar vários jogos sem jogar, porque ele veio de uma das lesões mais sérias do basquete, que é o tendão de Aquiles. É a primeira temporada dele pós-lesão. Então, o Nets, sendo muito inteligente, é lógico, vai poupar bastante ele, porque, ninguém quer que o Kevin Durant se lesione novamente. E sem o Kevin Durant, as coisas ficam mais complicadas ainda para o Brooklyn Nets. No jogo de ontem, o Brooklyn Nets perdeu novamente de 125 a 113. Lembrando que na última quarta, a gente teve o primeiro jogo entre Cleveland e Nets. Então foram dois jogos seguidos, na última quarta e ontem. No primeiro jogo a gente teve duas prorrogações, o Collin Sexton jogando demais e o Cleveland ganhando. Lembrando que no jogo da quarta, o Big Three do Brooklyn Nets fez sua estreia. Então o Irving, Harden e Durant jogaram, só que mesmo assim acabaram perdendo. E no jogo de ontem foi uma nova derrota, porém sem o Kevin Durant. Vamos começar falando do time que ganhou. Vamos começar falando do Cleveland Cavaliers, como que eles atuaram aí no jogo de ontem. O Collin Sexton, que tinha destruído lá com 42 pontos no primeiro jogo da quarta, ontem fez 25 pontos, deu aí, na verdade, 9 assistências, teve 42% de field goal, mas ele teve aí só 20% de arremesso de 3. O Andre Drummond, que jogou muito, que é o pivô aí do Cleveland, ele teve 19 pontos, 16 rebotes, então ele fez um double-double, só que esses 19 pontos foram em 61% de field goal, que é uma porcentagem muito alta e muito boa para field goal num jogo. O Jarrett Allen, que é a lei do ex, Jarrett Allen acabou de ser trocado do Nets pro Cleveland, fez 19 pontos também, pegou 6 rebotes e teve, se o 61% de field goal do Drummond, que eu comentei já foi muito alto, o Jarrett Allen fez 78% de field goal. Ele destruiu, ele deitou no jogo de ontem, a gente já vai comentar mais. E fechando a lei do ex, o Taurean Prince, que era do Nets e acabou de ser trocado também junto com o Jarrett Allen pro Cleveland Cavaliers, mandou muito bem no jogo de ontem de novo. O Jarrett Allen e ele já tinha jogado bem na quarta, mas o Taurean Prince aí fez 14 pontos, teve 60% de field goal, que é uma porcentagem alta, a gente comentou, e ele teve 67% na bola de 3. Ele acertou duas em 3 tentativas, que é uma porcentagem de bola de 3 muito alta. O Cleveland jogou muito bem, apesar de que o Sexton não jogou tão bem igual ele tinha jogado no primeiro jogo, mas 25 pontos, ele não fez os 42 pontos da quarta, mas foi muito bem nesses 25 pontos. Uma coisa que eu queria comentar do Cleveland é o garrafão do Cleveland estava fechado, porque imagina só, olha o que a gente comentou, o Andre Drummond jogou muito bem no ataque, na pontuação que a gente comentou, 61% nos 19 pontos. Então no ataque ele estava muito bem, ele estava defendendo muito bem. E como é importante o banco de reservas, que eu venho comentando bastante, que é uma das coisas que eu fico uma pulga atrás da orelha sobre o Brooklyn Nets, que a gente já vai comentar. O Andre Drummond, que é o pivô titular, quando ele sentava, quem entrava no lugar dele? O Jarrett Allen. Jarrett Allen, que fez 19 pontos também, com 78% de field goal, e na defesa ele mandou muito bem. Quem assistiu o jogo viu que o Jarrett Allen estava deitando, principalmente no ataque, contra o garrafão e principalmente o time reserva do Brooklyn Nets. Ainda teve o Osman, que ele jogou mal no jogo de ontem, ele fez só 5 pontos, e desses 5 pontos, 3 desses 5 pontos foi uma cesta de 3 de tabela, cagadaça, assim, muito na pura sorte, não foi um arremesso consciente, tanto que ele até saiu rindo depois que ele acertou essa bola de 3. Então o time do Cleveland jogou muito bem, eu tô gostando muito de ver o Cleveland jogar, na verdade é um time que eu não apostava. Quem viu os episódios aqui sobre as minhas apostas para essa temporada, viu que eu não coloquei o Cleveland, e tá me surpreendendo, tá indo contra o que eu esperava, e muita gente também, não é? A maioria, eu acredito, pelo que eu vi,
de outras pessoas do basquete aí, não acreditava muito nesse Cleveland, mas tá mostrando um time muito bom, é um estilo de jogo mais coletivo, mas eu tô gostando bastante, vou ficar de olho nos próximos jogos, e é lógico no resto da temporada, e prestar bastante atenção nesse Cleveland, com certeza eu vou assistir muitos outros jogos deles. E antes da gente continuar aqui o episódio e eu comentar sobre o Brooklyn Nets nesse jogo, clique no botão aqui, se inscreva, siga o Rebodank para ajudar a gente a disseminar cada vez mais aí o basquete no nosso Brasilzão afora. E agora vamos falar do Brooklyn Nets, o time que saiu com a derrota aí no jogo de ontem, e os destaques da equipe. Todo mundo já sabe, né? São praticamente só 2 jogadores. O primeiro aí, o James Harden, ele fechou com 19 pontos, 11 assistências, 42% no field goal, que é uma porcentagem baixa, e 44% na bola de 3 pontos, que é uma porcentagem muito boa. E o Kyrie Irving, que fez 38 pontos, 5 assistências, 58% no field goal e 44% na bola de 3. Então, a gente olhando os números, já dá pra gente ter uma ideia, quem não assistiu o jogo. Então, o Kyrie Irving teve um ótimo aproveitamento na bola de 3, 44% igual o Harden. Se ele fez 38 pontos, 58% de field goal e deu só 5 assistências, a gente já tem uma ideia do quanto que o Kyrie Irving concentrou a bola, na maioria do tempo ali que ele estava em quadra, nele, em tentativas, e ele acabou acertando a maioria delas. 58% é uma porcentagem ótima de field goal, que é meio que o jogo do Irving, né? Que todo mundo já sabe, ele concentra muito a bola nele, tanto que a gente tá vendo essa diferença. 38 pontos do Irving e 19 do Harden, que não é o costume dele fazer essa pontuação. Que aí a gente já entra para falar do ego do Kyrie Irving. Provavelmente sem o Kevin Durant, mais uma vez, já é o segundo jogo seguido, que dos 3... o James Harden é o que se sacrifica nas pontuações. Eu comentei em outro episódio exatamente isso. Todo time que formou um Big Three na NBA, sempre um jogador é sacrificado. São 3 All-Stars, 3 estrelas, e pô, não dá para os 3 fazerem 40 pontos, 38 pontos igual o Kyrie nesse jogo, todos os jogos. Então um geralmente vai se sacrificar e esse tem que, são All-Stars, então ele tem que dar uma amansada no ego e tudo, e todo mundo tem que contribuir ali, principalmente o técnico, para isso ser levado a longo prazo para toda uma temporada da NBA que é bem longa. Nesse caso parece, é lógico que só foram 2 jogos, tá no começo da temporada, é muito prematuro tudo isso que eu tô falando, mas e nos 2 jogos o que aconteceu foi o Harden. O primeiro jogo tava o Big Three e nesse jogo só tava o Kyrie e ele também sacrificou a pontuação. Então talvez a gente pode estar vendo aí uma estratégia até do Kevin Durant e do Harden para massagear o ego do Irving, ele tendo uma pontuação maior, mais a bola na mão. Talvez eles estejam fazendo isso até propositadamente, como uma estratégia mesmo de jogo. De resto da equipe do Nets, cara, a defesa, como eu já comentei aqui também, o Cleveland deitou com o Jarrett Allen e o Drummond muito bons na partida, jogaram muito bem, o Sexton mandou bem de novo, então, cara, deitaram na parte defensiva. Na parte do ataque, o Nets com o Irving e com o Harden mandou bem, mas a defesa do Nets titular já não tá boa. Imagina quando vai para o banco de reservas, que é o ponto que também eu venho falando aqui. Foi mais penalizado ainda nesse jogo, porque o Kevin Durant não tava e vinham os jogadores do banco de reservas. Aí já era. A gente ainda teve, vamos falar um pouco do banco do Nets. A gente já teve o Jeff Green, que tá querendo mostrar serviço, porque é o último ano de contrato dele, e o Gabriel, que também jogou até que bem no jogo de ontem, o Jeff Green 13 pontos e o Gabriel com 11, mas não chega nem perto de serem jogadores de banco que entram e tentam ou chegam muito próximo do nível dos titulares. Então essa é uma grande fraqueza do time do Nets, eles têm que ajustar isso. É lógico que na temporada regular eles vão mandar bem a longo prazo, mas para playoffs isso tem que ser ajustado, senão já era. E o sinal de alerta tá ligado para esse time do Nets, porque foram 2 jogos, a gente já viu tudo isso. É lógico, já vou falar aqui, para a gente ter uma conclusão um pouco mais robusta sobre como vai ser essa equipe, tem que ter pelo menos mais uns 20 jogos dos 3 jogando. Durant, Irving e Harden. Pelo menos, assim, no mínimo do mínimo, uns 20, 25 jogos, para a gente ver como eles vão se comportar. Aí a gente pode tirar talvez algumas conclusões. 2 jogos é muito pouco. Então,
Sinal de alerta ligado, mas calma. Vamos ver as próximas semanas aí, vamos ver os jogos, como que vai, o que vai acontecendo com esse trio. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um episódio aqui no Rebodank. Siga o Rebodank, compartilhe aí com seus amigos para ajudar a gente a disseminar cada vez mais o basquete aí no Brasil. E comenta aqui embaixo o que você achou. Gostou desse jogo aí do Cleveland? O Cleveland também tá te surpreendendo? O que você acha desse Brooklyn Nets? Será que vai ser só um hype mesmo e eles realmente vão cair nos playoffs? Ou a gente realmente tem que esperar e eles vão arrumar a casa ali e tudo vai dar certo? Comenta aqui embaixo o que você acha. Então é isso, valeu, falou!